Sabe, quando a gente ouve a palavra Jerusalém, o que será que vem à cabeça? Bom, na Bíblia, a resposta não é tão simples assim, porque não estamos falando de uma, mas de duas Jerusaléns. De um lado, tem a cidade real, de pedra, de história, cheia de conflitos, mas também de glória. E do outro, tem uma visão, uma cidade celestial, perfeita, divina. A nossa conversa de hoje é justamente sobre isso. Como a história de uma, a terrena, acaba se transformando na grande promessa da outra. Então, para começar, vamos colocar as duas lado a lado. De um lado, a Jerusalém terrena, o palco da história humana, com todas as suas imperfeições. E do outro, a Nova Jerusalém, que é a promessa de um final perfeito. A realização de tudo aquilo que a cidade terrena sonhava ser, mas nunca conseguiu. É basicamente o contraste entre a sombra e a realidade final. E para a gente poder apreciar de verdade a visão celestial, primeiro a gente precisa caminhar pelas ruas da cidade real. A Jerusalém terrena, ela não é só um ponto no mapa, não. Ela é o coração de uma fé e o ponto de partida de toda essa nossa história. A história de Jerusalém é, uau, épica. Ela nasce lá atrás como Salém, uma cidade de paz, mas é com o rei Davi que ela se torna o coração pulsante de Israel. E com o Templo de Salomão, então, ela vira oficialmente o ponto de encontro entre o céu e a terra. O problema é que essa glória não dura para sempre. A mesma cidade que chegou tão alto é tragicamente lançada às ruínas. Mas mesmo no meio de toda essa confusão, de toda essa turbulência, profetas como Isaías conseguiam enxergar além das muralhas. Eles profetizavam um tempo em que Jerusalém seria mais do que a capital de Israel. Ela seria a fonte de sabedoria para todas as nações. Era um vislumbre de uma glória muito maior, que a própria cidade ainda nem entendia. Pois é, apesar de todo esse status sagrado, a história de Jerusalém é também uma história de coração partido. A cidade escolhida por Deus nem sempre foi fiel. E é justamente essa infidelidade que abre o espaço para a promessa de algo novo, de algo perfeito. E a Bíblia não economiza nas palavras, viu? Para descrever a traição espiritual de Jerusalém, os profetas usaram uma das metáforas mais dolorosas que existem, a de uma esposa que abandona o próprio marido, que no caso era Deus. Isso não era só um erro político, era o rompimento de uma aliança de amor. E claro, essa traição toda teve um preço, né? E um preço bem alto. A corrupção, a injustiça social, tudo isso foi, assim, corroendo a cidade por dentro. Era exatamente o que os profetas vinham avisando que ia acontecer. Então, a queda de Jerusalém, no final das contas, não foi só uma derrota militar. Foi, na verdade, o resultado de um coração que se perdeu, que se desviou do caminho. E é justamente das cinzas dessa cidade em ruínas que vai nascer a urgência de uma promessa completamente nova. Das cinzas da história surge uma visão de tirar o fôlego. Lá no livro do Apocalipse, a resposta para as falhas da Jerusalém terrena não é uma reforma, não, é uma substituição completa. Uma cidade celestial, que não é reconstruída por mãos humanas, mas que desce direto dos céus. E aqui a metáfora muda completamente. A cidade infiel é substituída por uma noiva adornada. A Nova Jerusalém não é só um lugar, ela representa o povo de Deus, finalmente purificado e unido a ele numa relação perfeita. É a imagem definitiva da redenção. Mas por que a arquitetura dessa cidade é tão específica, né? Porque cada detalhe ali tem um significado muito profundo. A forma dela de cubo, por exemplo, igual ao Santo dos Santos do Antigo Templo, quer dizer que agora a presença de Deus preenche a cidade inteira. Os 12 portões para as tribos de Israel e os 12 fundamentos para os apóstolos, isso une o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que essa é a casa de todos os redimidos de todas as épocas. Agora, pensem nisso por um instante. Uma cidade sem sol e sem lua. Por quê? Porque ela simplesmente não precisa deles. Nessa nova realidade, a própria glória de Deus é a fonte de luz. A escuridão, tanto a literal quanto a simbólica, simplesmente deixa de existir. Tá, mas então qual é a conexão real entre a cidade histórica e essa visão celestial? Como que a história imperfeita da primeira nos leva à promessa perfeita da segunda? A resposta está num conceito teológico fascinante. A conexão é feita através de algo chamado tipologia bíblica. Para a gente entender, é como pensar no trailer de um filme. O trailer, essa seria a Jerusalém terrena. Ele não é o filme completo, claro, mas ele dá um gostinho. Ele aponta para a história principal, para a realidade que é muito maior, muito mais completa, que é a Nova Jerusalém. A promessa do que ainda vai chegar. Então, o ponto crucial é este. A cidade histórica foi uma sombra, um modelo.
Já a visão celestial é a substância, a realidade final que a sombra sempre prefigurou. Uma era o ensaio, a outra é a obra-prima final. Mas, para além da teologia, o que essa visão significa para a experiência humana? No fim das contas, tudo isso aponta para uma esperança poderosa de restauração que é o verdadeiro coração dessa história. Essa visão é a promessa do fim de tudo aquilo que nos aflige. Não vai ter mais lágrima, nem morte, nem luto, nem dor. Não é só uma versão melhorada do nosso mundo, não. É uma recriação completa, onde a própria estrutura do sofrimento é desfeita para sempre. É incrível como a narrativa bíblica fecha um círculo completo aqui. Os símbolos do paraíso, que foram perdidos lá no início da história, são totalmente restaurados no final. O rio da vida e a árvore da vida não são só detalhes poéticos. Eles significam a restauração plena da vida eterna e da comunhão com Deus, exatamente como era no princípio. E assim, a história das duas Jerusaléns nos deixa com essa reflexão. Talvez essa visão antiga de uma cidade perfeita não seja apenas uma promessa religiosa, mas um eco do desejo mais profundo do coração humano. Um anseio por paz, por justiça e por um lar onde tudo, finalmente, esteja no seu devido lugar.